No vídeo de hoje, vamos explorar um tema que é ao mesmo tempo fascinante e profundo: a natureza divina de Jesus antes da criação do mundo. Para compreender essa dimensão, iremos nos aprofundar em algumas passagens bíblicas, buscando descobrir o que a palavra nos revela sobre a eternidade de Cristo. Antes de começarmos, é essencial ressaltar que a Bíblia nos apresenta Jesus como a segunda pessoa da Trindade, composta pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Através de vários versículos, compreendemos que ele é eterno e desempenhou um papel ativo na criação do universo. Agora vamos analisar com detalhes a passagem do Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 3, que é uma das partes mais profundas do Novo Testamento, revelando a natureza divina de Jesus antes da criação do mundo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. No início dessa passagem, vemos uma declaração importante. No princípio era o Verbo. Essa abertura é semelhante à do livro de Gênesis e aponta para a eternidade de Jesus Cristo, que já existia desde o início, antes da criação do mundo. O texto afirma que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O termo Verbo se refere a Jesus Cristo, sendo uma tradução da palavra grega logos, que indica a palavra ou a expressão de Deus. Aqui João está enfatizando a dualidade de Jesus. Ele estava em comunhão com Deus Pai e ao mesmo tempo ele era Deus, o que revela a íntima e divina relação entre Jesus e o Pai na Trindade. Além disso, o texto afirma que ele estava no princípio com Deus, reforçando a ideia anterior de que Jesus estava presente desde o começo da criação. Isso demonstra a existência pré-encarnada de Jesus. Ou seja, ele já existia antes de se tornar humano. Todas as coisas foram feitas por meio dele, o que indica sua participação ativa na criação do universo. Ele não é apenas uma criatura, mas o criador de tudo o que existe. Através dele, todas as coisas foram trazidas à existência, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse trecho ressalta a centralidade e a importância de Jesus na criação. Nada foi criado sem sua participação. Ele é a causa primordial de toda a criação. Esses versículos fornecem uma base sólida para a crença na divindade de Jesus antes da criação do mundo. Essa passagem também serve como uma poderosa introdução ao Evangelho de João, que continua a aprofundar a identidade e missão de Jesus Cristo ao longo de todo o livro. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Nessa outra passagem a respeito de Jesus, o apóstolo Paulo começa enfatizando que todas as coisas foram criadas em ou por meio de Jesus. Essa afirmação ressalta novamente a participação ativa de Jesus na criação de todo o universo, incluindo tanto as coisas visíveis quanto as invisíveis. Isso abrange tudo, desde tronos e soberanias até principados e potestades. Esse trecho reforça mais uma vez a mensagem de que tudo foi criado através de Jesus e para ele. Além disso, Paulo destaca que ele é anterior a todas as coisas, e tudo subsiste por meio dele. Nesse contexto, Paulo apresenta uma lista completa de tudo o que foi criado, abrangendo tanto o mundo material visível quanto o mundo espiritual invisível. A menção a tronos, soberanias, principados e potestades pode se referir a diferentes categorias de anjos e seres celestiais, indicando que Jesus é o criador dessas realidades espirituais. De fato, tudo foi criado por meio dele e para ele. Paulo repete essa afirmação para enfatizar ainda mais a centralidade e importância de Jesus na criação.
Ele não apenas é o agente da criação, mas tudo foi criado com um propósito específico e está destinado a pertencer a Ele. Ele é anterior a todas as coisas, o que ressalta a sua existência eterna. Jesus não foi criado, Ele é o Criador e existia desde antes de tudo o que foi criado. Além disso, nele tudo subsiste. Paulo destaca que Jesus é a base e o sustentador de toda a criação. Ele não apenas trouxe as coisas à existência, mas também as mantém funcionando. A continuidade e a coesão do universo dependem dele. Esses versículos destacam a soberania de Jesus sobre todas as realidades físicas e espirituais, solidificando a divindade de Jesus como o Senhor Supremo e Criador. Agora, vamos examinar a passagem de Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Esses versículos marcam o início da carta aos Hebreus e fazem uma poderosa declaração sobre a revelação final de Deus por meio de seu Filho, Jesus Cristo. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. O autor de Hebreus começa ressaltando que Deus, em tempos passados, falou repetidamente aos ancestrais, os patriarcas e líderes do povo judeu, através dos profetas. Deus utilizou diversas formas de comunicação, como visões, sonhos e palavras faladas, para transmitir sua vontade ao povo. No entanto, o autor destaca que nos últimos dias, na era da salvação inaugurada por Jesus, Deus optou por falar por meio de seu Filho, Jesus Cristo. Isso representa uma mudança majestosa na comunicação fragmentada e parcial do passado. Jesus é a revelação final e completa de Deus aos seres humanos. O autor de Hebreus enfatiza que Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Sendo o Filho de Deus, ele possui uma autoridade celestial e divina sobre toda a criação. Além disso, reforça a ideia apresentada em Colossenses, de que Jesus é o Criador de todas as coisas. Ele não apenas é o herdeiro de tudo, mas também é o agente pelo qual o universo foi criado. A descrição poética na continuação desses versículos ressalta a natureza divina e gloriosa de Jesus. Ele é o reflexo brilhante da glória de Deus e a representação perfeita de sua essência. Nele, vemos Deus revelado de forma completa e autêntica, e ele sustenta todas as coisas pela palavra de seu poder. Essa afirmação ressalta a contínua função de Jesus como o sustentador de toda a criação. Ele não apenas a criou, mas também a mantém e governa por meio do poder de sua palavra. O autor de Hebreus começa sua carta com uma poderosa declaração sobre a grandeza e importância de Jesus, preparando o terreno para os ensinamentos subsequentes sobre a superioridade do novo pacto estabelecido em Cristo, assim como o apóstolo João fez apresentando Jesus como o Verbo que se fez carne. Que essas palavras tenham aberto seus olhos para a grandiosidade do nosso Salvador. Jesus é mais do que um mero homem. Ele é o Verbo, que existia desde o princípio e participou ativamente na criação do universo. Sua divindade transcende as limitações do tempo e do espaço. Que a compreensão da eternidade de Jesus traga um renovado senso de propósito e significado para suas vidas. Saber que o Criador do universo nos ama e se importa conosco nos dá esperança em meio aos desafios da vida. Que vocês sejam inspirados a buscar um relacionamento mais profundo com Cristo, conhecendo-o como Senhor e Salvador. Permitam que sua palavra ilumine cada passo do caminho e que sua presença seja sentida em cada momento de suas vidas. E quando nos depararmos com as maravilhas da criação, o céu estrelado, o nascer do sol e a beleza da natureza, lembremos que tudo isso foi feito por meio de Jesus. Ele é a fonte da vida
e o sustentador de todas as coisas. Que essa mensagem nos encha de gratidão pelo sacrifício de Jesus na cruz, onde ele se fez homem para nos redimir e trazer salvação. Que possamos viver em resposta ao seu amor, compartilhando sua palavra com outros e refletindo sua luz para o mundo. Que a paz e a graça de Jesus estejam com cada um de vocês, guiando-os em cada passo da jornada da fé. Lembrem-se sempre, Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Enquanto confiarmos em Jesus, nosso eterno e divino Salvador, podemos encarar o futuro com esperança e alegria. Deus te abençoe.